Vamos fazer o seguinte, vamos resgatar o vídeo anterior, né, que eu disponibilizei para vocês. Ele falava de uma forma geral sobre o laudo pericial. Nós começamos a falar sobre laudo pericial. Então, o que era o laudo pericial, a sua essência, né, o seu objetivo propriamente dito, né, que ele é a materialização do trabalho pericial, tudo aquilo que o perito fez ao longo de todo o procedimento operacional dele, ele vai se manifestar aqui, vai materializar tudo aqui. Pesquisas, análise documental, fotografias, análise de contrato social, balanço diário, DRE, o diabo a 4. Então vai estar tudo materializado aqui. A gente já viu também em períodos mais para trás, em vídeos mais para trás, que a essência do laudo pericial é os quesitos. São os quesitos, tá certo? Os quesitos são a espinha dorsal. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco 3 laudos que eu fiz no passado, né, enquanto eu trabalhava enquanto perito, né, quando eu fui perito profissional. E uma coisa de 10 anos atrás. Hoje eu faria muito diferente aquilo que está ali dentro. Mas eu vou mostrar para vocês a estrutura. Não tem mistério, é muito simples, é muito tranquilo. Né? Então a gente tem que ter ideia de que o laudo ele é a materialização do trabalho pericial, tá certo? Todo o esforço do trabalho do perito ele se concretiza ali. Tá? Ele tem que ser um relatório barra laudo, né? Chama de laudo, relatório não. Esse laudo ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, tem que ser conciso, ele não pode ser prolixo, né? Nós temos que evitar a utilização de termos técnicos, né? Termos contábeis, né? A gente tem que ter em mente que o usuário do meu laudo pericial, ele desconhece os assuntos contábeis, né? as nomenclaturas, né? Então assim, é muito comum dentro de um ambiente contábil nós usarmos termos contábeis e termos certeza que pelo menos 80, 90% das pessoas com quem interagimos vão entender aquilo que estamos falando. Outra coisa é a gente escrever um documento em que os nossos usuários eles nunca estudaram a matéria contábil e eu não posso me utilizar desse linguajar estritamente técnico. Então eu tenho que fazer adaptações nesse linguajar. Então o meu laudo pericial, além dele ter toda uma estrutura técnica envolvida por detrás, a gente tem que ter o cuidado de transformar essas informações técnicas em uma linguagem mais acessível. Né? Aquela linguagem que o usuário ele lê uma primeira vez e já entende aquilo que você está dizendo. Tá? Então nós basicamente nós falamos desse conjunto, dessa essência no vídeo anterior, que já está disponível para vocês. Hoje eu vou falar a diferença entre laudo pericial e parecer pericial contábil. Tá certo? Então existem 2 instrumentos e nós precisamos diferenciá-los, porque cada elemento no processo, seja o perito oficial e o perito assistente, eles vão fazer o mesmo procedimento, mas com documentos com nomenclaturas diferentes. Então, o perito oficial ele emite laudo pericial e o parecer pericial contábil ele é emitido pelo assistente técnico contábil. Mas vamos lá falar um pouquinho. Então, existe uma diferença básica entre laudo e parecer. O laudo, deixa eu mudar aqui, vou botar uma canetinha para ficar marcado. É bom riscar um pouquinho. O laudo ele é realizado exclusivamente pelo perito contador oficial. Então, quando você é nomeado perito oficial, você não faz um relatório, você não faz um parecer, você faz um laudo pericial contábil, ok? Porque você foi nomeado, você é o perito oficial do juiz. Já o parecer pericial, ele é responsabilidade do perito assistente técnico. Tá? Então é bom ficar isso bem claro. O perito oficial, o perito nomeado pelo juiz, ele emite laudo pericial contábil e o assistente técnico, ele emite parecer pericial contábil. Ambos os profissionais têm a mesma competência para fazer os mesmos relatórios. Tá? Mas por questão técnica nós temos que deixar isso bem claro.
Tá? Ambos os profissionais têm que ter curso superior, registro no conselho, ser conhecedor da matéria, enfim, tudo aquilo que nós já vimos no passado. Tudo que nós já vimos em termos de habilitação do profissional para exercício da profissão de perito. Né? Os dois têm que ter essas competências, vamos chamar assim. Tá? Mas o perito oficial é laudo e o assistente técnico é parecer. Isso é importante. Nós temos algumas nomenclaturas de tipos de laudo, melhor dizendo, que podem variar. Nós temos o laudo coletivo. Tá? O laudo coletivo ele é utilizado quando há uma determinação legal, obrigando que vários peritos façam suas avaliações e elaborem em conjunto um laudo sobre determinada situação. Tá? Então você tem às vezes você pode ter uma situação, vamos pensar mais na área ambiental, que talvez seja uma área mais fácil, né, a gente visualizar isso. Então você tem um dano ambiental, tá certo? E nesse dano ambiental você vai ter várias áreas do conhecimento, né, que são necessárias para a realização daquele laudo, daquela perícia, que é uma perícia extremamente complexa. Então você vai ter a atuação de vários peritos, biólogos, químicos, físicos, contábeis, enfim, diversos tipos de peritos trabalhando em conjunto para elaborar um laudo coletivo, um laudo onde abranja toda a magnitude daquele dano causado ao meio ambiente e que será levado à decisão judicial, ao condutor do processo, para que ele possa aplicar sanções devidas ao agressor do meio ambiente. Né? Então, um laudo coletivo é basicamente essa ideia. Várias pessoas interagindo para executar um único laudo. Na esfera judicial, o laudo coletivo pode acontecer, segundo Hugg, onde há a nomeação de 2 peritos oficiais e as partes também contratam seus assistentes técnicos. Nessa situação, todos podem assinar o laudo em comum, indicando que todos estão de acordo com as condições explicitadas. Tá? Então, se você tem um laudo coletivo, todos os peritos, né, envolvidos, tanto assistente técnico quanto os peritos contratados, ou seja, todos os peritos envolvidos, eles assinam o mesmo laudo. Então, estão de acordo ali com tudo que está ali dentro. Então, na esfera extrajudicial, o laudo coletivo é exigido pela Lei 6.404 de 76. Ó. Então, a 6.404, que é a lei das SAs, fala lá em seu artigo 8º. A avaliação de bem será feita por 3 peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral por subscritores, convocado pela empresa presidida, etc, etc, etc. Então, o que ele está falando aqui? Então, se eu tiver que fazer uma avaliação de um determinado bem, eu tenho que ter a opinião, entre aspas, dizendo, né, de 3 profissionais para eu chegar a um consenso sobre o valor ou a reavaliação daquele ativo que nós estamos avaliando ali. Então, eu preciso de pelo menos 3 peritos emitindo opinião sobre aquela determinada situação. Eles vão assinar um laudo em conjunto. Tá? Pode acontecer de cada perito, né, nesse caso específico aqui, querer fazer o seu próprio laudo? Sim, né, cada um pode também fazer o seu laudo específico. Tá? Ou eles podem discordar de algum ponto, enfim, sempre há essa possibilidade, é o que nós vamos falar daqui a pouco. Né, você concorda ou discorda. Se você concorda com tudo, beleza. Se você discorda, ou você discorda totalmente ou discorda parcialmente. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Você tem um laudo de consenso. O laudo de consenso acontece quando os peritos assistentes ó, concordam na totalidade. Então, os assistentes técnicos concordam na totalidade com todas as afirmações, observações realizadas pelo perito oficial. Neste caso, basta apenas que os assistentes assinem o laudo oficial. Uma vez assinado em conjunto o laudo oficial, as partes não poderão questionar futuramente as respostas dos quesitos, pois já houve uma concordância expressa no laudo. O que ele está dizendo isso aqui? Tá?
O laudo de consciência é aquele laudo assim, você perito oficial, você foi nomeado. Então você é o perito oficial e tem o João lá que é o assistente técnico da parte. Tem situações, nós temos que ser muito éticos no nosso trabalho, nós temos que ter muito bom senso. Não é porque o Zé me contratou para ser o assistente técnico dele que eu tenho que literalmente discordar de tudo que o perito oficial fez. Tá certo? Não existe essa obrigatoriedade. Por quê? Porque provavelmente, às vezes, o perito oficial ele vai utilizar procedimentos que são inquestionáveis. Né? Por mais que o perito ele tenha o que a gente chama de discricionariedade, né? A discricionariedade, ele vai. O que é essa discricionariedade? Lembrando, é o livre-arbítrio de escolher a melhor forma de se fazer aquela perícia. Ou seja, ele vai escolher as melhores técnicas, os melhores instrumentos para resolver o trabalho. Partindo da premissa que o perito oficial ele escolheu os melhores instrumentos, as melhores práticas, as melhores técnicas contábeis para a realização daquela perícia, não é porque o Zé me contratou como assistente técnico que eu tenho que questionar, falar que tudo aquilo que o perito oficial fez está errado. Pelo contrário, eu posso literalmente concordar com tudo que o perito fez. Porque não tem como eu discordar, os procedimentos adotados estão corretos, estão dentro dos procedimentos técnicos contábeis que é praticado no Brasil e no mundo. Então o que você, enquanto perito assistente, pode fazer? Se você concorda totalmente com o que o perito fez, você simplesmente vai assinar o laudo do perito, você vai rubricar lá no laudo do perito, meter seu carimbão. Logo, esse laudo de consenso, ele se torna um laudo coletivo, onde um ou mais peritos assinam um laudo pericial, concordando com que tudo está ali dentro. Então, o laudo de consenso é isso, é você concordar com tudo que o perito fez na realização daquela perícia. Todos os procedimentos adotados pelo perito oficial estão corretos. Então eu vou lá, se eu concordo com isso, eu vou lá e assino o laudo. Beleza, acabou o seu papel, né? Porque você acompanhou o procedimento, você verificou que tudo tem razão, está lastreado, então você simplesmente concorda com o trabalho. O que implica em dizer que, se você é assistente técnico, né? Aí é bom você ter em mente, né? Se você concordou com o que o perito fez, as partes jamais vão poder questionar o laudo. Por quê? Porque você, enquanto assistente técnico, você concordou com tudo que está ali. Não se fala de questionamento, de respostas, de quesitos. Tá certo? Então é bom você ter isso em mente. Se você, assistente, concordou, assinou em conjunto com o perito oficial, virou um laudo coletivo, acabou. O seu contratante não poderá questionar a essência daquele laudo, as questões, os quesitos que estão ali dentro. Né? Nesse laudo, como no laudo coletivo, o consenso ele pode ser parcial, ou seja, você concorda com partes do que o perito fez, ou você discorda na totalidade, ou seja, você concorda com tudo ou você discorda. Esse discorda ele pode ser total ou parcial, ok? Então, essa discordância, né, do perito assistente, ela pode se desmembrar de totalidade ou parcial. Se você discorda, né, que é o laudo divergente ou discordante, né, é aquele laudo em que você vai se manifestar. Ó, o perito adotou um determinado procedimento, né, partindo da premissa, mais uma vez, que o perito oficial, ele, dada a sua discricionariedade, ele utilizou as melhores técnicas, as melhores práticas contábeis, mas você pode não concordar com uma ou outra coisa, o que é natural. Né? Lembra, se você concordar com tudo, acabou a história, porque você já assinou o laudo oficial.
Mas se você não concorda, aí você tem que ver, eu não concordo com o quê? Com todo o laudo ou com parte do laudo? Ah, eu não concordo com todo o laudo. Beleza, você não concorda com todo o laudo. O que você vai fazer? Você vai emitir um parecer pericial contábil sobre todo o laudo, sobre toda a essência do processo, sobre todos os quesitos. Então, o que acontece? Se você discorda de todo o procedimento, você vai ter 15 dias. Ah, o perito teve 3 meses para fazer a perícia dele. Você vai ter 15 dias para, já que você discordou na totalidade do perito oficial, você vai ter 15 dias para refazer o trabalho do perito, tá certo? E apresentar o seu parecer pericial contábil. Tá? Ah, mas eu não concordo com partes do laudo. Beleza, então o seu trabalho de certa forma está mais fácil. Por quê? Se você discorda parcialmente, você não precisa se preocupar com aquela parte que você concorda. Ah, eu tenho 10 quesitos, eu concordo com 7. 7 quesitos ali estão beleza, não tem como questionar. Mas esses 3 aqui, acho que se ele fizer com uma outra metodologia, uma outra perspectiva, um outro índice, isso aqui pode mudar. Beleza, então você vai pegar, já que você discorda dos últimos 3 quesitos, por exemplo, você vai focar o seu parecer pericial contábil em cima única e exclusivamente desses 3 quesitos que você discorda. Os demais quesitos que você concorda, você deixa quieto lá. Por quê? Porque você concorda com todos os procedimentos ali adotados, tá certo? Aí você faz um parecer pericial em 15 dias, né, em cima daqueles únicos quesitos que você discorda. Beleza? É basicamente isso. Então você tem o laudo coletivo, que é aquele laudo onde todos os peritos concordam, assinam em conjunto, então se torna um laudo único para todos os profissionais. Você tem o laudo de consenso, que na realidade é um laudo coletivo, né? O que você, assistente técnico, vai concordar com o que o perito fez na sua totalidade, vai assinar junto. Nesse caso do laudo de consenso, a parte que te contratou não pode questionar sobre, né, futuramente, sobre os quesitos que o perito elaborou, respondeu, porque o assistente técnico já deu o aval dele assinando em conjunto. Tá? E você tem o laudo divergente ou discordante, que é aquele laudo em que você discorda totalmente ou parcialmente do trabalho do perito. Se você discorda totalmente, você vai literalmente refazer a perícia que o perito gastou 3 meses em 15 dias. E apresentar o seu parecer pericial contábil sobre todos os quesitos ali apresentados. Ah, não, eu discordo de 10% dos quesitos apresentados ali pelo perito oficial. Então o seu enfoque será aqueles 10%, aqueles 5%, enfim, tudo aquilo que você discordar, você deverá se manifestar.